Olá, meu amigo, minha amiga, nós estamos de volta com o meu, o seu, o nosso programa Nascido para Vencer. Aleluia, eita glória. Irmãos, nos acompanha aí no Instagram, né? Flávio Carneiro, né? @Flávio Carneiro. Você vai encontrar lá a Flávio, né? A pastora Patrícia. E eu tenho certeza que Deus ele vai estar te abençoando. Temos devocionais aí no Instagram, aí, mensagens, né? Deus abençoe a minha esposa, né? A pastora Patrícia, que está ligadinha aí. Estou agendando para ela poder vir aqui trazer uma palavra de fé, vamos? Em nome de Jesus. Que Deus tenha usado o vaso. E eu tenho certeza que Deus vai usar o vaso aqui também, em nome de Jesus. Amém? Então, manda mensagem aí, ó, pelo zap da Rádio Betel, 982-22-8145, para que possamos estar botando o seu nome na lista de oração. Amém? Além da gente estar orando na rádio, a gente leva a lista de oração para orar em casa também, né? Onde a gente for no monte, levando para poder Deus estar te abençoando, mudando a tua história aí, em nome de Jesus. Amém? Eu quero pregar a palavra. Eu quero falar do amor de Deus essa noite. Eu quero falar de uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Mateus capítulo 14, versículo de número 29. Mateus capítulo 14, versículo 29. E disse-lhe Jesus, né? Vem descendo do barco. E ele disse-lhe, vem descendo do barco e andando sobre as águas. E Pedro foi ao encontro de Jesus, mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu quero te glorificar, Pai, por esse momento que nós estamos aqui, que o Senhor possa, meu Deus, alcançar cada ouvinte na cidade de Feira de Santana, no distrito, que está ligadinho na programação, pelas ondas sonoras da Rádio Betel FM, Pai. Alcança essa pessoa e que essa palavra venha falar ao coração dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Está aqui, irmão, a palavra de Deus. Mateus capítulo 28 fala de quando Jesus ele dá o comando, né, para que o discípulo possa entrar no barco e passar para o outro lado. E a Bíblia relata que no meio do caminho houve uma tempestade, ou o mar ficou agitado, ficou um alvoroço. E nós sabemos que como não é fácil, quando o mar está agitado, quando as coisas estão agitadas, e a Bíblia diz que eles estavam a ponto de afundar. E de repente, quem é que vem por cima do mar? Quem é que vem por cima do mar andando? Jesus. E aí o que é que Pedro faz? No versículo 29. Porque Jesus, no versículo 27, Jesus fala assim, ó. Porém, Jesus falou-lhe imediatamente. Ele de coragem, sou eu. E Jesus falou, gente, sou eu que estou vindo. Porque eles pensavam que era um fantasma. Eles estavam pensando que era uma miragem. E aí Pedro perguntou, Senhor, se é o Senhor, permite que eu vou aí. Esse episódio, irmão, narra em que Pedro começa a andar sobre as águas. Contudo, ao notar a força do vento, ele sente medo. O que é que ele sente? Medo. E começa a afundar. E clama a Jesus por salvação. Que eu segura repreendendo pela sua pouca fé. Deus abençoe a irmã Cinelândia, que está ligadinha aí pelo Facebook, aí, né, em nome de Jesus. E aí Jesus repreende Pedro pela pouca fé dele. No versículo 28, Pedro fala, Senhor, se é o Senhor, permite que eu vou até aí. E Jesus fala, venha. Irmão, se a gente pediu, Jesus vai nos abençoar. Se a gente pede, é tanto que ele fala assim, pede que tu recebe. Bate que a porta abre, aleluia. Busca que você encontra. E ele fala, Senhor, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. E a resposta de Jesus qual foi? Jesus responde, venha. E Pedro desce do barco, começando a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Jesus falou assim, pode vir, Pedro. E Pedro vem. Irmão, quando Jesus liberou uma palavra para você, tome posse. Quando a gente liberou uma palavra na rádio aqui, tome posse. Amanhã tem culto na igreja lá às 19 horas. Se a gente liberar uma palavra, tome posse.
Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. E a Bíblia diz que Pedro até começou a andar, como Jesus falou, venha Pedro, vem andando. Mas a Bíblia diz que Pedro, no versículo 30, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Ao observar o vento forte, Pedro sente medo e começa a afundar. Meu irmão, a palavra já foi liberada. Toma posse da bênção, toma posse do milagre. Mas Jesus na frente do cabra, Jesus na frente de Pedro, e Pedro, em vez de olhar para Jesus, Pedro começa a olhar para o mar, para o vento. E o que a Bíblia diz? Que ao observar o vento forte, Pedro sente medo e começa a afundar. Irmão, nós sabemos que o medo ele paralisa. Que Deus, que o Senhor Jesus venha repreender todo medo, todo pavor, né, todo pânico. Ô, pastor, dá um medo, dá um pânico. Medo de às vezes de sair de uma situação que está te fazendo infeliz, que está te fazendo ficar triste. E a Bíblia diz que ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. O medo nos paralisa. Ficamos estacionados na vida e não seguimos em frente, tudo por causa do medo. Ore a Deus, meu amigo, minha irmã, para Deus espantar os medos. Que eu te digo uma coisa, Deus é contigo. E Deus é maior. Temos que repreender toda a síndrome do pânico, síndrome de medo. Esse medo que está paralisando, que já era para você ter recebido a tua vitória. Já era para você ter recebido o teu milagre. Ô, pastor, eu tenho medo. Ei! Maior é Deus, meu irmão. A gente precisa tomar posse. Imagine você que se a gente agir pelo medo, a gente não vai sair do lugar. Deus, quando ele chega para Abraão, ele fala assim, Abraão, sai da tua tenda, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que ainda eu vou te mostrar. E Abraão foi, confiou em Deus. Eu sei que o medo é natural, mas o espírito que ele nos deu foi um espírito de coragem, aleluia, não de covardia. Então, que Deus, ele possa agora estar repreendendo todo o medo aí, ó, todo pavor, todo pânico. E o diabo usa o medo para poder paralisar a pessoa ficar paralisada, não desenvolve, não anda, que tem medo. Eu tenho medo. Gente que tem medo de dirigir, eu tenho medo de dirigir, tenho medo disso, medo daquilo, tenho medo de viajar. Imagine. Aparece uma oportunidade melhor, eu não vou não, eu tenho medo. Ei, Deus, ele quer te abençoar. Pessoas que têm medo de casar, pessoas que têm medo de tanta coisa, misericórdia. Vamos orar, irmão, para que Deus assim possa estar arrancando esse medo de você. Pastor, eu tenho medo de morrer. Ei! Ele, o Senhor Deus, é Ele que dá vida, aleluia. Ele, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que tenha vida e vida com abundância. E na hora que ele teve medo, o que foi que ele fez? Ele suplicou, ele clamou, ei, clama a Jesus, que ele vai te dar a tua vitória. Clama a Jesus, meu amigo, que ele vai mudar a tua situação. Clama a Jesus que ele vai tirar esse medo. Ele vai tirar você, ó, dessa aí, que você possa aí, ó, estar nessa situação. Então, meu irmão, ó, que tem situação que a pessoa ela não vence por causa do medo. Eu, pastor, eu tenho medo. O medo paralisa, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Maior é Deus na tua vida. O próprio Deus chega após Josué e fala assim, Josué, não te mandei eu? Vai nessa tua força que eu estou contigo. Por onde quer que tu andar. Imagine você. Deus chegou para Josué e falou, Josué, ó, meu servo Moisés está morto. Lá em Josué, capítulo 1. Moisés morreu, está morto. Mas, ó, eu vou te dar um conselho, Josué. Ainda que eu estou contigo, mas seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, aleluia. E Josué teve que ser corajoso para liderar o povo à terra prometida. Ei, Deus tem promessa para você. Deus tem milagre para você. Então toma posse. E Pedro grita, salva-me, Senhor. E Jesus imediatamente estende a mão, segura e questiona, homem de pequena fé, por que duvidou?
Ei, por que tu está duvidando da palavra? Por que tu está duvidando dessa fé em Deus aí? Não duvida não, meu irmão. Bota a tua fé em ação. Livro de Jó, Senhor, só determina algo e a gente for firme, a luz vai brilhar em nosso caminho. Então toma posse aí dessa palavra. Toma posse do que Deus tem para a tua vida. Amém? Vamos agora de último louvor, em nome de Jesus. Você não vai parar, Samuel Messias. E toma posse aí, em nome de Jesus.